Bom, gente, eu quero conversar com vocês como é que eu fiquei cerca de 20 anos sem ir num estádio de futebol. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Bom, mas antes de tudo, eu peço por gentileza que lembre-se: se uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, uma verdade dita 1000 vezes é uma verdade ainda maior. Não minta, não as fake news, sempre a verdade, sobretudo a verdade, como diz José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. E like aqui no vídeo, like agora, não deixe para o final, senão você esquece. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente. Bom, gente, então, eu ia muito a futebol. Eu ia muito a futebol quando eu era mais novo, né? E não só para assistir jogo do Vasco, para assistir jogo de outros clubes também, para assistir jogo da seleção brasileira e tal, mas eu ia muito no futebol. Até o jogo Vasco da Gama e Manchester United pelo Mundial de 2000 no Maracanã, que eu fui nesse jogo. Um golaço do Edmundo, 2 gols do Romário, né? Dupla Romário e Edmundo infernal, não se falavam fora do campo, mas se entendiam perfeitamente dentro, né? Venceu de 3-1 Manchester United do Beckham, né? E depois foi para a final contra o Corinthians, perdeu nos pênaltis, né? Mas esse jogo eu já não fui, né? E aí eu fiquei 20 anos sem ir no estádio de futebol, né? Por 2 motivos, basicamente. O primeiro, no início, era preguiça mesmo, né? O futebol daquela época era muito desorganizado, a dificuldade para conseguir ingressos, né? E você ainda corria risco de tomar tiro, de ser objeto de violência, como aliás é até hoje, né? Mas é mais fácil comprar o ingresso, né? E tudo. Agora, uma vez num Vasco e Fluminense eu quase fui pisoteado, eu fiquei no meio de um tumulto, né? Porque fecharam o portão do estádio e o jogo rolando lá dentro, né? Um Vasco e Fluminense de 88, o Vasco até perdeu de 1-0, o gol contra do Zé do Carmo, né? Então eu passei muita perrengue em Maracanã, São Januário e tudo, então eu parei já no futebol, né? E depois de alguns anos eu até queria, só que estava com problema de grana, né? Esse problema de grana persiste até hoje, né? Então ficava sem dinheiro para ir no futebol. Em 2020 eu fui convidado pelo João Paulo Magalhães Lins, que era o presidente do Boa Vista, né? Hoje é o presidente do Botafogo, inclusive, né? Assistir a final da Taça Guanabara, Flamengo e Boa Vista, que o Flamengo ganhou de virada, né? E o tipo de futebol que eu encontrei era um futebol muito diferente do futebol que eu via até 2000, quando eu frequentava o estádio, né? Mas se você quiser saber como era o futebol de 2000 e como era o futebol de 2020, você vai ter que ver o vídeo que eu gravei na época, né? Eu vou deixar esse vídeo aí no primeiro comentário, o link para o vídeo. Então assista, eu mostro claramente qual era a diferença do futebol em 2000 e em 2020, quando eu 20 anos depois voltei a frequentar um estádio. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência desse vídeo, do vídeo que está no primeiro comentário, né? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? E peço que deem uma olhada na descrição deste vídeo aqui.